Boa noite, irmãos. Pedir que os irmãos se coloquem de pé. Estaremos retornando ao livro de Hebreus, capítulo 9, do versículo 11 até o 22. Hebreus, capítulo 9, versículo 11 até o 22. Vamos ler todos juntos. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e nem de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes, e sim cinza de uma ovelha, e por isso é mediador e Novo Testamento, para que intervindo a morte, para a remissão das transgressões, que há debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervia a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele o valor que tanto vive. Por isso também o primeiro não é consagrado sem sangue. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue de bezerro e de touros com água, lã, púrpura e sopro, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu o sangue, o tabernáculo e todos os vasos dos mistérios. E quase todas as coisas, segundo a lei, te purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Amém. Maravilhoso Deus, obrigado, ó Pai, por Jesus ter morrido em nosso lugar. Obrigado, Senhor, por ter, assim, deixado o Teu Espírito, ó Pai, para que possa nos guiar, que possa nos lembrar de quem nós éramos, que possamos cada dia mais, Senhor, sermos gratos por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor fez na cruz, como nos hinos que aqui foi cantado, que possamos realmente glorificar ao Senhor e nos lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. O autor aos Hebreus, ele continua mostrando a grandeza do nosso Senhor Jesus. Isso foi muito bom, porque cantamos hoje aqui justamente sobre isso. E é sobre isso que iremos todas as vezes cantar, todas as vezes vamos nos lembrar, através das pregações, das leituras bíblicas, que somente Jesus pode nos livrar da morte eterna. Somente Jesus pode nos capacitar com uma mente melhorada. E sabemos que somente Jesus que nos prometeu algo e somente Ele pode cumprir aquilo que Ele deixou. Então, o autor aos Hebreus, ele mostra essa grandeza, essa grande perfeição do nosso Senhor Jesus, mostrando que Ele era maior do que os profetas, mostrando que Ele era maior do que Moisés. Ele mostrou que Ele é maior do que os anjos. E esse é o objetivo do autor aos Hebreus. Mostrar
quem é Jesus? Jesus, ele é maior de tudo aquilo que o homem, em sua infinita... Muito obrigado, meu irmão. Na sua infinita sabedoria ou conhecimento, possa entender. Jesus, ele é o maior. E é por isso que o próprio apóstolo Paulo, ele diz que todo o conhecimento que ele tinha era nada perto do conhecimento de Cristo. E parece que, e assim vai ser, e até quando muitos aqui, talvez vai viver ainda 40, 50, muitos aqui ainda são pequenos, vão viver muito mais, vão ouvir. Jesus, ele é o suficiente para cada um de nós. Então o autor, ele mostra isso. No capítulo 9, quando ele começa a comparar o tabernáculo, mostrando ali o altar de bronze, mostrando que Jesus, na cruz, ele levou os nossos pecados. Depois ele entra dentro do santuário, mostra os utensílios que havia ali, e depois dentro do Santo dos Santos, onde estava a arca, e somente o sumo sacerdote poderia entrar. Então Jesus, ele vem, o autor vem mostrando justamente isso. Quem é Jesus? Jesus é tudo aquilo que foi apresentado no Velho Testamento. E Jesus é tudo o que é apresentado também no Novo Testamento. Então Jesus, ele é suficiente. E o autor começa no versículo 11. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Então ele, nos capítulos anteriores, ele mostra e fala do tabernáculo do Velho Testamento, e agora ele mostra quem é o maior sumo sacerdote. Ele vai mostrar que Jesus é maior. E quando o sumo sacerdote no Velho Testamento adentrava no Santo do Santo, ele tinha que primeiro matar um animal, derramar o sangue dele para os seus próprios pecados, da sua família e depois pelo do povo. Mas Jesus, ele passa, como eu disse na pregação anterior, que o altar de bronze representa a cruz. Lá era derramado, e todos os dias no Velho Testamento havia esse derramamento de sangue. Mas o sumo sacerdote, uma vez por ano, no Santo do Santo, ele entrava e fazia também a petição para o povo. Então isso era constante, né? Sempre havia derramamento de sangue. E é como no versículo 22 ele termina: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E foi assim. Aonde foi o primeiro derramamento? Para cobrir a nudez e o pecado do homem? No Éden. Aonde o homem tentou esconder o seu pecado com folhas, com algo desse mundo. Mas Deus mostrou que deveria haver derramamento de sangue. E assim ele fez. E foi assim no Velho Testamento. O interessante é que Deus, ele trabalha com o seu povo mostrando qual é a sua vontade. Então, tudo aquilo apontava para Jesus. E Jesus, então aqui no versículo 11 fala que, mas vindo Jesus, o sumo sacerdote dos bens futuros. No versículo 6 do próprio capítulo de Hebreus, o versículo 6, capítulo 6, versículo 5 diz, no 4, porque é impossível que o que há já uma vez fora iluminado e provaram o dom celestial e se tornaram participante do Espírito Santo, os 5, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro. Então, quando Jesus, principalmente no Novo Testamento, ele se mostra, ele vem como homem, mas também como Deus, ele mostra algo que no Velho Testamento só apontava. Então, nós já temos, sim, muitas verdades que só através de Jesus poderia acontecer. E essa verdade é que nós somos salvos por aquilo que Jesus fez. Olhando para trás, vemos a cruz. No Velho Testamento, eles olhavam para frente, a promessa. E é assim que as pessoas do Velho Testamento também foram salvas. Não por aqueles sangues de animais que ali foram derramados, mas aquilo apenas apontava quem era Jesus. E isso é importante, porque se realmente, irmãos,
entendemos e se a gente conseguirmos realmente colocar em nossos corações a carta aos Hebreus, o que temos estudado, vamos realmente dar muito mais valor ao nosso Senhor Jesus. Por isso que é importante não somente ouvir, mas também começar a meditar em tudo aquilo que temos talvez pregado na igreja, mas que isso não possa cair no esquecimento, porque a gente vê também que o próprio autor aos Hebreus, ele para várias e várias vezes para corrigir o povo, porque o povo eles eram duros para ouvir, eles eram tardios para escutar, eles não via, a sua mente estava cauterizada, eles estavam querendo voltar, porque esse é o objetivo, porque muitos deles queriam voltar atrás, e sempre o autor está falando: olhe para Jesus. Jesus é aquele que no Velho Testamento, talvez, eu até conversando com a minha esposa, eu falei, talvez a gente não conseguimos entender a força que tem a respeito do tabernáculo, tudo aquelas promessas do Velho Testamento, porque nós não somos judeus. Nós não conseguimos entender da mesma visão que um judeu dava tanto valor ao Velho Testamento e principalmente aqueles rituais que eles faziam, que apontavam a Jesus. É por isso, irmãos, que devemos estudar e entender qual é a vontade de Deus. Porque tem hora que nós não valorizamos as coisas de Deus por falta de conhecimento. A falta de conhecimento nos leva a fazer um mau serviço e sermos mal agradecidos por Jesus. Então, esses homens da carta, eles tinham uma consciência porque eles eram judeus. Muitos deles estavam vindo do judaísmo, abrindo mão de quê? De trabalhos, abrindo mão de talvez esposa, filhos, mulheres abrindo mão de maridos por causa de Cristo. Porque naquele momento, para se tornar um cristão, você tinha que abrir mão de tudo isso, talvez de um bom trabalho, onde você receberia um bom salário, mas eles abriam. Então, a gente temos que analisar o que o autor está querendo nos passar nesse ponto de vista. Porque senão, a gente só vai ouvir e parece que não tem muita coisa, parece que é algo repetitivo, mas não é. E no 12, nem por sangue de bode e bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. No Velho Testamento nada era eterno, mas no Novo, através de Jesus, tudo é eterno. Porque uma vez que Jesus aqui ele entra no santuário, no Santo do Santo, que é no céu, ele não entra trazendo o sangue de bodes ou de bezerro, mas ele está trazendo o seu próprio sangue. O sangue que nos purifica. Quando Deus olha para nós, ele não vê o irmão Sidney, ele não vê o irmão Azarias, ele não vê a irmã Edna ou a irmã Camila, mas ele vê o sangue do Cordeiro. Porque Jesus fez isso. O homem não pode fazer nada, mas Jesus fez. E pare e olhe. Olhe para cada um, dentro de si. Quando chegar nas nossas casas, como diz Tiago, olhe no espelho, olhe quem é você. Azarias, eu vou olhar e vou falar, quem é você? O que eu fiz para merecer que Jesus sofresse tanto, como nós cantamos aqui? E Jesus, ele fala que ele é, somente ele. Então Jesus, ele derramou, ele passou pela cruz, ele se tornou o próprio Cordeiro, ele morreu e depois ele adentrou com o seu próprio sangue. Somente o seu sangue poderia aplacar a ira de Deus sobre nós. A dos carneiros, a dos bodes, não poderia. É por isso que nós hoje devemos ser gratos. Porque a condenação, o desligamento de Deus estava sobre toda a raça humana. Porque foi assim a primeira aliança que Deus fez com Adão. Mas quando Adão peca, toda a raça humana, o nosso representante é Adão, na nossa velha natureza. Mas hoje, a nova criatura é representada por Jesus. Então, todos aqueles que estão fora de Jesus são representados por Adão. Aquele Adão que pecou. Então, tudo aquilo
que Adão fez cai sobre aqueles que ele representa. Então, ele é o representante federal de toda a raça humana. E Jesus é o cabeça, é o nosso representante. Por quê? Porque ele fez isso. Porque somente ele derramou o seu próprio sangue, porque ele era sem nenhuma mancha. E é isso que devemos colocar nos nossos corações. É isso que devemos todos os dias, quando viermos à igreja, ser grato a Jesus. Não possamos sentir, talvez, no nosso momento de tristeza, a angústia de não querer vir até a casa do Senhor. Porque na casa do Senhor, nós vamos realmente adorar a Jesus, não a homens. Nós vamos ser gratos porque Ele morreu por cada um de nós. E no 13, continua. Porque se o sangue dos touros e de bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, ele está falando também do Velho Testamento, e os irmãos que conhecem, lá no livro de Êxodo, vai explicar que havia alguns tipos de purificações que, como ele diz assim, quase tudo era purificado pelo sangue, mas algumas coisas não. E aqui, alguns que tocavam em pessoas mortas, eles ficavam impuros. E aí diz que o sangue, né, e a cinza de uma novilha aspergida, ela poderia limpar aquela imundície. E eles poderiam se tornar novamente a prática. Isso ele estava falando do sacerdote, aqueles que serviam a um Senhor, eles poderiam voltar. Então ele diz, o autor fala assim, se eles, naquela época, eles faziam isso, e Deus purificava o seu corpo, mas ele purificava o seu corpo. E aí no 14 ele diz, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, novamente eterno, porque é eterno. O sangue de Cristo, ele é eterno. Por isso que não há, novamente, a necessidade de Jesus estar morrendo, porque é eterno. Aquilo que é eterno não pode mais ser quebrado. Jesus, o sangue dele é eterno. É por isso que agora somos limpos. Se ofereceu a si mesmo. Quem? Jesus se ofereceu para trazer os animais. Imagine, um animal, quando ia ser morto, ele era amarrado, ele era trazido, ele não vinha com vontade. Um animal, aqueles que já matou algum tipo de bicho, que talvez matou um porco ou uma novilha, sabe que eles relutam. Mas Jesus, ele se entregou por mim e por você. Ele morreu naquela cruz, não é porque talvez os judeus entregaram ele, ou porque os romanos pegaram ele, ou porque o próprio Judas Iscariotes entregou, mas ele se entregou. Ninguém, irmãos, o que nós devemos aprender? Ninguém pode fazer nada se Deus assim não permitir. E Jesus, ele se entregou, então foi algo voluntário. Então, o autor está falando assim, no 13 ele falou, se aquele sangue poderia purificar a imundície daquele povo, quanto mais a de Jesus Cristo. E aí ele continua, né? Quanto mais o sangue de Cristo, que é pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus. Ele se ofereceu a quem? A Deus. Porque somente o sangue de Deus, de Jesus, poderia aplacar a ira de Deus. E ele se entregou. E por que ele fez isso? Porque ele queria status? Jesus, ele precisava disso? Não, irmãos. É por isso que devemos ser gratos. Ele fez isso por nós. Homens, pecadores, merecedores do inferno. Mas ele veio e morreu. Que isso não se torne algo repetitivo e corriqueiro em nossas vidas. Mas que possa ser uma prática. A gratidão a Jesus. Purificará, e continuando, né? A Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então, só o sangue daquelas ovelhas poderia purificar aqueles homens, só o corpo, por fora. Mas o sangue de Jesus, ele purifica o quê? A nossa consciência. A obra morta, que até está escrito no próprio capítulo 6, que era
ele estava comentando e falando que os próprios hebreus queriam voltar às práticas antigas do Velho Testamento, ele fala que aquilo lá já passou. Mas para nós hoje, trazendo para os nossos dias, o que seria isso? O que seria esse sentido de obras mortas? Sim, para que nós também não possamos querer voltar ao culto judaico, trazer coisas ao nosso culto que não agrada a Deus. O nosso culto hoje não tem aquelas mesmas coisas que tinha no Velho Testamento. Ali o sacerdote, e isso a gente vamos ver no próximo estudo sobre a carta, o sacerdote tinha sua roupa, tinha toda aquele estilo para entrar, adentrar ali, tinha, mas nós não. Nosso culto é algo simples. Nós temos aqui um piano, temos aqui o púlpito e a pregação do evangelho. Parece ser algo simples, mas a Bíblia diz que nesse momento que estamos cultuando a Deus, os anjos estão aqui e o próprio Senhor Jesus está aqui. Só isso deveria colocar um temor muito grande em nós, porque Jesus está vendo como cada um aqui está cultuando a Ele. Cada um que está aqui nesse momento, Jesus está vendo. Ele se faz presente. Só isso, irmãos, já deveria colocar em nossos corações um temor muito grande. Quando vamos à casa do Senhor, realmente, que possamos chegar aqui com um espírito de adoração. Porque Ele está vendo a consciência de cada um e o coração de cada um. E não adianta querer justificar, eu sou assim por causa do A e B. Não. Quando Jesus perguntar, não tem justificativa, porque tudo aquilo que Ele quer está na sua palavra. Continuando, as obras mortas também pode ser muitas coisas que, como eu disse, desagrada a Deus, a inveja, os ciúmes, as desavenças. O que atrapalha muito a igreja e o crescimento da igreja é isso, a discórdias entre irmãos. Irmãos, o nosso inimigo não são os nossos irmãos. O nosso inimigo é outro. É por isso que devemos estar unidos. Numa guerra, se há uma união, há vitória. Mas devemos ser unidos. Mas essa vitória já foi conquistada. Isso é maravilhoso. Se algo está atrapalhando a comunhão e o crescimento desta igreja, devemos orar para que Deus possa trabalhar em nossos corações, para que essas obras mortas, porque agora a nossa mente é iluminada, o Espírito Santo habita em nós. Todas as vezes que fazemos algo que não agrada a Deus, a nossa mente acusa. Mas como está a sua mente? Como está a minha mente perante isso? Será que somos gratos todos os dias por essa igreja? Por esses irmãos que aqui estão? Porque os irmãos aqui não são... Quando eu penso, assim, meus irmãos não são meus inimigos. O meu inimigo é outro. Mas o diabo tem hora que ele coloca essas, que são os dardos, mas também nós temos dois inimigos muito ferozes. O diabo e o velho homem que habita em nós. O velho homem é como aquela historinha, né, que eu acho que muitos conhecem, do cavalo, né? O diabo só solta o cavalo, mas o velho homem destrói. Então, aquilo que não é resolvido entre os irmãos se torna algo ruim. Mas o que faz isso? É o velho homem. Porque, como diz, né, o Spurgeon, fala assim, enquanto vivermos, há uma grande batalha entre nós. O velho homem e o novo homem. O novo homem é a consciência que o Espírito Santo habita em nós e ele luta para fazer a vontade de Deus. Mas o velho homem luta para nos levar para longe de Deus. E graças a Deus que somos salvos pelo sangue de Jesus. E não temos mérito nenhum. Porque imagine, irmãos, se dependesse de nós, pelo menos uma vírgula para nos salvar, estávamos perdidos. Porque não há bondade. Graças a Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós. E que possamos cada dia mais crescer com essa mente. Uma mente transformada pelo sangue do Cordeiro.
Aquele sangue só poderia curar o exterior, mas o sangue de Jesus, ele nos limpa e nos purifica e também abre os nossos olhos. É por isso que não podemos, e o autor também para e ele fala que havia muitos meninos, e há meninos, mas devemos crescer. E como podemos crescer? Parando com isso, com coisa de meninos. E graças a Deus pela palavra de Jesus. E no 15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, a morte, né? Quando Jesus ele vence quem? A morte. A morte não tem mais domínio sobre nós. A morte vai passar. Um dia ela vai bater na sua casa. Um dia ela vai bater na minha. Mas agora, um dia, esse corpo vai morrer. Mas eu vou viver eternamente. Porque Jesus, a morte agora não tem mais nenhum domínio sobre nós. Porque Jesus, o nosso Senhor, ele venceu a morte. E ele venceu a morte, quando bater, ele vai conhecer e saber quem são os de Cristo, né? E aí ele continua: os chamados receberão a promessa da herança, novamente, eterna. Então, a herança é eterna. E é algo que foi Deus que conquistou, então isso é eterno. É por isso que depois o autor vai continuar aqui, vai falar que é uma herança. E a herança só pode ser dada quando aquele que fez morre. Que é o que ele vai continuar falando no 16. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Isso é importante, que tudo aquilo que Deus, irmãos, isso nos alegra, porque tudo aquilo que Deus prometeu, há muitos anos atrás, ele está cumprindo. Agora nós temos essa promessa. Todas as vezes, né, uma vez por mês, nós nos lembrando de quê? Da morte do nosso Senhor. Por tudo aquilo que o Senhor fez por mim e por você. Da onde Deus nos tirou? É isso que devemos nos lembrar. Da onde Jesus tirou cada um que aqui está. É isso. Então essa promessa é para nós, para os seus filhos. É uma promessa que começa aqui, porque nós confiamos em Jesus. E um dia iremos para a glória e essa promessa vai ser eterna, porque ele fala eterno. E no 18. Então ele vem explicando aqui, ele fala a morte e agora no 18. Por isso, também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Ele está novamente mostrando, se lá atrás tudo aquilo era feito e havia a necessidade de sangue, agora também não é diferente. Não há diferença nenhuma. Só que agora, tudo que foi feito por Jesus, ele mostrou o tabernáculo, todo aquele o trajeto até o Santo do Santo, e agora foi feito por Jesus. Mas só que agora não há necessidade de estar fazendo novamente. Porque Jesus, ele faz. E quando ele faz uma vez só. E aí é eterno. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue de bezerro e dos touros com água, lã, púrpuras e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo. Interessante que aqui ele fala isso, e a gente vê isso em Jesus, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Então, irmãos, a gente acredita que Jesus não morreu por acaso, porque sem a morte dele, que só nós realmente ganhamos com isso. Não haveria
a remissão de pecado. Não haveria salvação. Então, irmãos, que possamos, todos os dias de nossas vidas, ser gratos. Quando o autor fala assim que devemos perseverar, não para nos manter salvos, mas talvez vai ser uma luta. Talvez vir no culto, talvez vai ser uma luta para você fazer algo, mas faça isso, porque é para Jesus. Todas as vezes que alguma coisa te impedir, faça isso. Quando algum irmão tiver alguma dificuldade, procure saber o que ele está passando, porque senão o diabo vai usar isso para te enfraquecer. E aquilo que devemos colocar em nossos corações, a nossa luta não é contra os irmãos, mas é contra o pecado, contra o diabo, contra aqueles que estão querendo nos derrubar, que é Satanás. Mas também o velho homem. E como devemos lutar como o velho homem? Nos alimentando. Mas não só lendo, não somente conhecendo a Bíblia, mas praticando. Praticando o quê? Quando Jesus ele fala sobre os mandamentos, ele fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu irmão como a ti mesmo. Eu lembro isso logo quando eu comecei a minha caminhada, muitos anos atrás, e eu aprendi isso numa escola bíblica dominical. Então ele transformou os 2 mandamentos, mas se você cumprir o amar ao próximo, você vai cumprir todos os outros. Por quê? Quem ama o seu próximo não sente inveja, não sente ciúmes, ele não pensa em trapacear ele, não pensa em roubar o que ele tem, mas sim, ele se entristece com a sua tristeza, ele jamais vai querer ser maior do que ele, porque o amor não vai deixar. Então é isso que os 10 mandamentos se tornam. E é isso, porque quem ama não faz isso. E quem ama reconhece o que Jesus fez. Sabemos que realmente vamos ter momentos de dificuldades, mas que possamos colocar em nossos corações que Jesus já venceu. E nós vamos vencer não porque nós somos bons e fortes, mas porque o Espírito Santo habita em nós. E é por isso que a nossa mente agora foi transformada. Mas cabe a cada um de nós, realmente, quando vermos um irmão em dificuldade, qual é o primeiro passo? Orar por ele. Orar para que Deus também possa me dar sabedoria para lidar com aquele problema. Isso é muito bom. Eu me alegro. Tem coisas que, irmãos, acontece que a curto prazo não é bom. Quando algum irmão vem e fala com você, mas talvez aquilo é bom para o seu crescimento, para ver como você tem que crescer como filho, como uma nova criatura. Porque como tem hora que nós queremos atribuir algo ao diabo, mas que não é. Porque Deus, nós temos orado, nos dê paciência, nos dê amor, Deus vai nos testar nessa área. E todos os dias, como diz Romanos, somos entregues como ovelha ao matador. Todos os dias, não pense, a luta vai continuar. Mas nós vamos vencer. E essa igreja vai crescer se ela for unida. Que possamos cada dia mais nos desligar das coisas desse mundo e nos ligar às coisas celestiais. Nos ligar à videira verdadeira que é Jesus. Amém? Irmão Sidney?